Você sabia que o governo liberou o saque do Fundo de Garantia? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe este conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus grupos que você participa lá no WhatsApp e também no Facebook. Vamos compartilhar essa informação para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Eu não sei se você sabe, mas o presidente da República está lá numa reunião do Mercosul, na cúpula do Mercosul, na cidade de Santa Fé, lá na Argentina, e ele anunciou que será liberado o saque para o Fundo de Garantia, das contas do Fundo de Garantia. E para explicar direitinho para você, eu vou pedir a sua atenção, eu vou verificar a matéria aqui interagindo com você. Vamos lá? Bom, a questão é o seguinte, então, de fato o presidente comunicou, o presidente Jair Bolsonaro, ele confirmou hoje, nessa data, nessa quarta-feira, dia 17, que anunciará ainda essa semana, portanto eu estou entendendo que ele vai anunciar até sexta-feira, as regras para a liberação do saque do Fundo de Garantia. Em sua passagem pela cúpula do Mercosul em Santa Fé, como eu disse anteriormente, Bolsonaro afirmou que a medida é uma pequena injeção na economia, vai trazer uma contribuição para a economia, segundo ele. E é bem-vinda, porque a economia, segundo especialistas, já começa a dar sinais de recuperação, segundo a afirmação dele. De fato, a gente ainda não percebeu esses sinais de melhoria na economia. Precisamos avaliar um pouquinho mais sobre isso. Mas, com relação à notícia, a ideia vem sendo estudada desde maio e o objetivo é incentivar o consumo, estimular a economia que ainda patina. A expectativa é injetar até 42 bilhões na economia. Isso será bom se de fato houver uma injeção de 42 bilhões na economia. A liberação repetirá uma ação do governo anterior, do Michel Temer, que permitiu o saque das contas do FGTS. A medida foi anunciada em 2016 e executada em 2017. A medida, porém, só valeu para as contas inativas, no caso do saque anterior, só para aquelas contas inativas. Vamos falar um pouquinho depois sobre a questão da conta inativa. Veja abaixo o que se sabe até agora sobre a medida estudada pelo governo Bolsonaro e quais são as regras atuais do fundo. Então vamos falar um pouquinho sobre qual é o que eles estão pensando em fazer e qual é a regra geral atual do Fundo de Garantia. Aí vem uma pergunta, vou poder sacar todo o saldo do FGTS? Aí vamos à explicação. As regras para o saque ainda devem ser fechadas e anunciadas nos próximos dias, segundo o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia. No momento, a ideia não seria liberar 100% do saldo. Uma das regras em estudo é autorizar os saques com limites de acordo com o saldo da conta lá no Fundo de Garantia. Então vai ser feito um escalonamento para a liberação de acordo com o valor, começando com o valor de R$5.000, que seria liberado o saque de 35%. Já os saldos de R$10.000 será liberado 30%. À medida em que aumenta o valor do saldo, diminui o percentual para saque. Entre 10 mil e 50 mil ainda está indefinido, não há um cálculo definido, que possivelmente deve ser abaixo de 30%. Acima de 50 mil, o saque seria de 10% do saldo da conta. Qual seria o calendário de saques? É uma grande pergunta. O governo estuda liberar os saques de acordo com a data de aniversário do trabalhador. Quem já fez aniversário este ano teria direito ao saque assim que a autorização for liberada.
Então, se você já aniversariou, então você, após a liberação, você poderá sacar. E quem ainda não aniversariou, completou a idade aí, no dia do mês do seu aniversário, você terá direito a ganhar um presente aí, o saque do fundo de garantia. Vamos acompanhar mais um pouco. Valerá para as contas ativas ou inativas? Segundo Paulo Guedes, valerá tanto para as contas ativas quanto para as contas inativas. Então veja bem, então é um passo importante, porque até agora nós tínhamos um plano que havia a contemplação das contas inativas. Cada empregado com carteira assinada corresponde a uma conta do fundo de garantia diferente para o trabalhador. A conta ativa corresponde ao atual emprego, é aquele que é depositado mês a mês o saldo aliás, a contribuição da empresa ao fundo de garantia, que equivale a 8%. É aquela que ainda está recebendo depósito, como eu disse anteriormente. As contas se tornam inativas quando o trabalhador deixa o emprego por iniciativa própria ou quando é demitido por justa causa. Quem já passou por mais de um trabalho e saiu ou foi demitido por justa causa pode ter mais de uma conta inativa. É verdade. Então, a conta ativa é aquela que é depositada mensalmente a movimentação da conta. E a conta inativa são aquelas pessoas que pediram demissão da empresa ou foram demitidos por justa causa. E aqui é um alerta que se você trabalhou em várias empresas e pediu demissão, por exemplo, uma pessoa que trabalha durante um ano em 3 empresas, ela deve ter 3 contas inativas. Então ela poderá sacar esses valores. Quem tem direito ao FGTS? Vamos falar um pouquinho da regra geral. Todos os trabalhadores com contrato de trabalho no regime CLT, ou seja, com registro em carteira, têm direito ao FGTS. O empregador é obrigado a depositar nessa conta todo mês o valor equivalente a 8% do salário recebido, isso incluindo hora extra e demais vencimentos. Então é importante que você tenha essa informação, mas é uma informação até relativamente básica, que é a regra existente. Também tem direito ao depósito trabalhadores domésticos, trabalhadores rurais, trabalhadores temporários, avulsos, safreiros, operários rurais que trabalham apenas no período da colheita e atletas profissionais. Aqui a gente está falando um pouquinho sobre a regra geral. Como consultar o saldo do fundo de garantia? Eu vou deixar aqui um link onde você terá o acesso para consultar o saldo do fundo de garantia, o seu saldo de fundo de garantia. Mas vou explicar aqui um passo a passo, quem sabe eu até gravo um outro vídeo explicando com mais detalhes, né? Não diga! Digo! Como consultar o saldo? No site da Caixa Econômica Federal é possível consultar as informações do FGTS após fazer um cadastro e criar uma senha. Para isso é preciso saber o número do NIS e do PIS. Você vai encontrar esse número no cartão do cidadão, na carteira de trabalho ou no extrato impresso do Fundo de Garantia, do FGTS. Com a mesma senha é possível checar as informações no aplicativo do FGTS. Se você tem a senha, existe um aplicativo que está disponível para você baixar na Apple Store, na Google Play, em outros meios que você pode baixar o aplicativo e instalar no seu celular. O cadastro de senha também pode ser feito direto pelo aplicativo. Se você baixar o aplicativo, você pode cadastrar a sua senha nesse ambiente. Na verdade, é uma conexão direta ao site, ao ambiente da Caixa Econômica Federal. Também é possível receber, e também é possível receber mensalmente um MSM, uma mensagem com informações sobre o saldo disponível e os depósitos feitos pela empresa. Então, se você se cadastrar, você pode acompanhar mensalmente o saldo da sua conta e até verificar se de fato a empresa está depositando o saldo mensalmente. Outra possibilidade é receber as informações por e-mail. Neste caso, a mensagem eletrônica com o extrato passa a ser enviada mensalmente e substitui o extrato em papel. É enviada a cada 2 meses pelo correio. Se você optar dessa forma, você pode receber um e-mail com o extrato e não receberá mais o extrato pelo correio.
O cadastro desses serviços pode ser feito pelo site ou aplicativo depois de criada a senha pessoal. Ainda é possível atualizar o endereço residencial para receber o extrato em papel, caso você queira. Você não tenha facilidade, não queira acessar esses dados, não queira que as informações estejam dessa forma. Em que situações o fundo de garantia pode ser sacado hoje, na atualidade? Já existem diversas situações que permitem o saque. Esta nova situação que o governo está criando para liberar o saque das contas ativas. Essas contas ativas, elas só podem ter acesso, o empregado só tem acesso quando ele é demitido pela empresa sem justa causa. Agora, a alternativa é assim, a conta do último emprego, sempre pensando na conta do último emprego, se você foi demitido sem justa causa, se foi demitido por comum acordo, pode sacar somente 80% do saldo. Isso é uma inovação que foi introduzida com a reforma trabalhista, onde a empresa, em vez de pagar a totalidade, os 100% do saldo fundo de garantia, paga 80% em função desse acordo que agora é permitido. Se tinha um contrato por prazo determinado que terminou. Então, você foi contratado para trabalhar pelo prazo determinado. Ao término do contrato, você tem o direito a sacar o fundo de garantia. Se o contrato terminou porque a empresa fechou, vale em caso de extinção total da empresa, de parte de suas atividades ou do fechamento de algum estabelecimento, como por exemplo uma filial. Se o contrato terminou por culpa de ambas as partes, empresa e empregado, ou por força maior, se a empresa é atingida por um incêndio ou enchente e ela não tenha mais condição de continuar as suas atividades. Esse é um exemplo. E outra situação é se é um trabalho avulso, sem vínculo empregatício, mas feito por intermédio de uma entidade de classe, e ele fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias. Isso é um caso bem restrito aí também, não um caso comum, né? De todas as contas existentes, agora vamos falar de todas as contas existentes. A gente estava falando primeiro, naquele caso ali, a gente estava falando só apenas da conta do último emprego, do seu último emprego. Agora vamos falar das contas, de todas as contas existentes. Quer dizer, se você trabalhou em mais de uma empresa e foi demitido, aliás, se você pediu demissão, você não conseguiu sacar o fundo de garantia. E vamos imaginar que você tenha trabalhado em 3 empresas e tem pedido demissão nessas 3 empresas. Você tem 3 contas inativas. Então, nesse caso, quem está aposentado pode sacar. Quem tem 70 anos ou mais, completou 70 anos, você já pode sacar. Quem fica 3 anos seguidos sem trabalhar com carteira assinada, saiu daquele emprego, pediu demissão, ficou 3 anos sem trabalhar, você tem direito a sacar essa conta, que é uma conta intitulada como inativa. Tá? Bom, então, aqui, que vive em uma área que sofreu algum desastre natural, como enchente ou vendaval. Também tem uma outra situação, quem vai comprar a casa própria. Então, você está planejando comprar a casa própria, é possível você fazer isso, inclusive através de um financiamento complementando com o saque do fundo de garantia. Quem vive em uma área, bom, isso eu já falei, agora, trabalhador ou seu dependente que for portador do vírus HIV. Trabalhador ou seu dependente com câncer também pode sacar o fundo de garantia. Trabalhador ou seu dependente que estiver em estágio terminal por causa de uma doença grave. Essa doença deve ser evidentemente comprovada. Para ajudar a pagar imóvel comprado por meio de consórcio. Para ajudar a pagar imóvel financiado pelo sistema financeiro de habilitação, ou então é o que eu disse anteriormente, se você
contrair um financiamento, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, você pode usar parte do fundo de garantia para quitar essa parte do financiamento, para a compra de próteses. Mas como era então o saque do FGTS no governo Temer, no governo anterior? Em 2017, durante o governo Temer, 25,9 milhões de trabalhadores fizeram saque de cerca de 44 bilhões de contas inativas do FGTS. São aquelas contas que eu já mencionei de pessoas que trabalharam, saíram, pediram demissão da empresa e não puderam sacar a conta. Portanto, não havia movimentação. A avaliação da equipe de Guedes, do atual ministro da Economia, é que o governo teme, que no governo Temer a medida foi bem sucedida. Então, eles avaliaram e tomaram a decisão porque viram que foi bem sucedida essa medida. O atual governo também vê com bons olhos a distribuição de metade do lucro do fundo do ano anterior para trabalhadores com contas do FGTS prevista em lei sancionada pelo Michel Temer, em lei que o Temer aprovou, distribuir também aí a metade dos lucros obtidos através do fundo de garantia. No ano passado, a distribuição de resultados do FGTS de 2017, então em 2018, foi pago a distribuição relativa ao ano de 2017. Isso acabou elevando a rentabilidade das contas do fundo de 3,8% ao ano, que é TR, que é 3% mais TR, para 5,59% ao ano. É um aumento considerável se nós levarmos em consideração o atual cenário da economia. Então, portanto, nós temos uma possibilidade aí de uma melhora na economia, que já foi anunciada pelo governo. Espero que de fato seja anunciadas as regras e torne-se claro para que você possa aproveitar esse benefício e, quem sabe, sacar o seu fundo de garantia. Agora, apenas uma dica que você precisa observar. Se você sacar o fundo de garantia, pense bem o que você vai fazer com esse dinheiro. Pois se você sacar e simplesmente for consumir, você pode perder essa reserva. Uma reserva que o fundo de garantia habitualmente ele tem é como se fosse uma reserva para você tentar usufruir de alguns benefícios ou na sua aposentadoria ou comprando um bem. Então pense muito bem antes de sacar esse fundo de garantia e o que você vai fazer com ele para não cair na onda do consumismo, né? Se você eventualmente tem uma dívida e essa dívida está financiada com juros elevados, então de repente vale a pena você pensar nessa possibilidade de sacar o seu fundo de garantia assim que for permitido para liquidar essa dívida. Por quê? Porque provavelmente um financiamento ou os juros que você está pagando em uma instituição financeira de uma eventual dívida será maior do que você tem de correção do fundo de garantia, da sua conta do fundo de garantia. Então é um dos pontos que seria importante você pensar. Só não vale a pena mesmo você pensar em sacar para consumir algo que você não tenha efetivamente uma vantagem. Se você tiver um bom negócio que dependa de recursos, um bom negócio mesmo para fazer e você possa otimizar esse processo, conseguir atingir esse objetivo através do saque do fundo de garantia, também é uma outra alternativa. Mas antes de qualquer coisa, se tiver dúvida, procure conversar com pessoas ao seu redor. Inclusive, se você tiver um amigo contador, procure esse contador para conversar, que eu tenho certeza que ele vai poder ajudar você. E se você quiser também continuar aqui acompanhando todos os conteúdos que nós produzimos para ampliar as informações, para poder orientar o maior número de pessoas, assista os demais vídeos que nós já gravamos aqui, centenas de vídeos, vários vídeos que podem ajudar você e também a toda a sua rede de relacionamento. Eu vou aqui continuar gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.